Boa noite a todos. Mais uma vez, a gente se encontra nessa casa para ouvir as palavras do Mestre e que nós possamos ser dignos e ter ouvidos de ouvir, no entendimento daquilo que Ele propôs a todos nós. Que nós não fiquemos só na letra, que a gente se expanda para o lado espiritual. Que Jesus abençoe os nossos corações, como diz a nossa irmã Fernanda, na fé. A fé é muito importante nas nossas vidas. Sem ela não seríamos nada. Seremos tristes, oprimidos. Mas a fé é que nos conduz para o alto, na esperança de dias melhores. Jesus nos abençoe a todos. Hoje o Evangelho da noite é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo extenso, é o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque fala realmente das nossas aflições, do nosso dia a dia, daquilo que passamos, da nossa realidade aqui, ainda sofredores nesse planeta ainda de provas e expiações. Então, vamos falar desse Evangelho sobre o Sermão da Montanha. Jesus fala das bem-aventuranças, que está contido em Mateus, capítulo 5, 4, 6, 10. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Jesus exaltou todos aqueles que sofrem. Bem-aventurados os mansos, pacíficos. E Kardec sintetiza essas bem-aventuranças nessa frase que vai dar título a esse capítulo, que é o bem-aventurado os aflitos. Vamos conversar sobre a argumentação lógica de Kardec. Mas uma lógica madura, de um espírito evoluído, tanto que Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz, onde ele vai comentar o advento do Espiritismo, do Consolador prometido. Emmanuel fala assim, que Kardec é um espírito muito evoluído, né? Que é um espírito evoluído de toda a psicosfera da Terra, entre encarnados e desencarnados. Missionário, né? Porque Jesus, quando ele veio trazer o amor, quando ele veio até nós, falando que ele não ia destruir a lei, ele fala, eu me vou, mas eu mandarei um Consolador, no tempo certo, no tempo predito. E aí vem Kardec, com essa missão, com essa inteligência, e abraçou a causa,
e codificou a doutrina espírita nos 5 livros dele, o Pentateuco, onde nós estudamos. E Kardec faz uma pergunta direta para os espíritos, contido lá no Livro dos Espíritos, que muitas vezes nós falamos para nós mesmos: como eu posso ser bem-aventurado se eu sofro? Essa pergunta, quando a gente está com muito sofrimento e dor, a gente faz ela. Como? Né? Essa pergunta nos intriga. Mas temos que entender bem essa linguagem dos bem-aventurados, né? Ele quer dizer, os bem-aventurados são os felizes. Que aí a gente, para conquistar a felicidade, né? Mas como eu posso ser feliz se eu estou aflito? Sentindo a dor por dentro. Do meu coração. Porque Deus, soberanamente bom e justo, quer que eu sofra? Nós fazemos a pergunta. Quando está tudo bem, mas quando a dor chega à nossa porta, quando a aflição chega à nossa porta, muitas vezes duvidamos dele. Muitas vezes nós cogitamos, mas por quê? Se ele é soberanamente justo, por que eu sofro? Por que ele quer que eu sofra? Porque geralmente a gente coloca a culpa nele, no nosso Pai. Então, essa é a questão da humanidade. E nós não temos como fugir dela. Nós podemos muitas vezes dar respostas superficiais, mas chega um momento que cada um de nós passa por essas dores. Quem de nós não sofre? De uma coisa ou outra. Quem de nós não passa pela aflição, pelo sofrimento? Então, essa dúvida, e muitas vezes essa dúvida, a gente tem uma crise de fé. É difícil a gente falar disso, mas muitas vezes nós temos uma crise de fé. Não vou acreditar em nada, não. Eu rezo e estou cada dia pior. Então, muitas vezes nós passamos por isso. Uma crise existencial. Por quê? Por quê? Por que eu sofro? Por que eu sou aflito? Por que eu tenho que passar por isso? Né? E isso, se nós formos analisar do berço ao túmulo, alguns recebem uma dose maior de sofrimento, ao passo que outros recebem uma dose generosa de felicidade e de sorte. E muitas vezes nós perguntamos assim: por que uns são felizes, outros não? Porque um tem muita coisa, tem sorte, se dá bem na vida, vive feliz, alegre, contente, e muitos não. São perguntas que está contida aqui, nesse capítulo das aflições. Por que muitas vezes a criança recém-nascida já passa por tantos tormentos? Cirurgias, doenças, muitas vezes até a morte. Causas de perdas de entes queridos. Situações financeiras difíceis. E etc.
enquanto que outras de caráter duvidoso fazem as maldades e prosperam. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que ser vigilantes nessa parte. Nós temos que ter o entendimento da doutrina. Porque a doutrina nos dá a resposta. Está lá contido nos livros de Kardec. Nas respostas dos espíritos precisas sobre isso. Mas nós fazemos essas perguntas. É nosso isso. Porque muitas vezes nós não aceitamos o nosso sofrimento. Nós não aceitamos as nossas aflições. Aí perguntamos, tem privilégio na criação de Deus? Deus define quem vai sofrer mais, quem vai sofrer menos? Então, Kardec fala que Jesus veio até nós esclarecer e trazer o amor. Passou por todos os sofrimentos, não passou? Filho, como todos nós somos de Deus, nosso Pai. Então Jesus veio e trouxe o que para nós? O amor. Ele trouxe o amor, né? Ele trouxe as explicações racionais, diretas, que nós temos que ter a nossa aceitação diante da dor. E trouxe um Deus justo. Trouxe o Pai para nós. Porque antes de Jesus vir, ele era um Deus impiedoso. Porque ele precisava. Moisés precisava falar desse Deus, aquela turba de irmãos ainda tão endurecidos, para que tivesse medo, para que não sofresse tanto mais fazendo coisas erradas. Era dente por dente, olho por olho, dente por dente. Aí veio Jesus, trazendo esse Pai para nós, trazendo esse Pai de amor, trazendo esse Pai que ama seus filhos iguais. Então, nós temos as respostas. Lá no livro, no capítulo 5, quando fala assim, causas atuais das aflições. Kardec falando. Então nós temos algumas dores, nós buscamos aqui. Nós buscamos as dores aqui mesmo. Essas causas atuais das aflições, nós buscamos elas pelo nosso livre-arbítrio. Porque pela justiça de Deus, Ele nos deu a liberdade de escolher o caminho do bem, o caminho do mal. Ele nos deixou livres. E nessa liberdade, muitas vezes, nós encontramos as nossas aflições aqui, nessa vida, por nós mesmos. Então, esse sofrimento vem pela deficiência do nosso caráter, dos nossos vícios, do orgulho, da vaidade, dos excessos.
Temos liberdade para escolher. Então, quando nós temos um desejo central, que nós não vivemos sem ele. Eu fumo e eu não vivo sem o cigarro. Exemplos, tá? Eu não consigo dormir se eu não tomar um psicotrópico. Então, e tantas outras coisas. Eu não consigo um dia se eu não falar mal das outras pessoas. Eu tenho que encontrar alguém para falar mal. Porque eu tenho esse desejo da fofoca. Eu tenho esse desejo de falar dos outros. É encontrar, principalmente quando reúne a família. Fala mal de todo mundo. Isso é o quê? Aflições. Porque um fica de mal do outro, o outro escuta o outro, e cada vez que vai escutando, vai aumentando a conversa, e aquele brigueiro todo. Não é verdade, gente? A gente está falando do dia a dia, das causas atuais, que nós, não foi Deus, nós buscamos. Eu gosto muito de comer lasanha. Aí, eu como um prato de lasanha, mas aí eu quero comer mais e passo mal. Foi Deus. Eu passo mal porque eu excesso. Tudo que na nossa vida for excesso, a gente tem que pensar. São coisas corriqueiras. Foi culpa de Deus, por isso que eu estou passando mal. Não, foi culpa minha. Eu sei que isso vai fazer mal para mim. Quantas vezes a gente sabe que vai fazer mal, mas a gente se empanturra? Então, nós temos que ir pensando nessas coisas, nesse capítulo. E não deixando tudo nas costas de Deus. Então, são coisas para a gente meditar. Então, nós temos assim, valorização do nosso ego, né? Nós somos orgulhosos, a gente adora que as pessoas vêm fazer elogios. Eu quero ser melhor do que o outro. Eu não admito que eu não seja melhor. Eu sempre vou buscando mais e mais e mais para ter o poder na mão. Será que Deus ensinou isso para nós? Não. Então nós estamos falando das coisas aqui. Então, por exemplo, falando aí ainda um pouco da maledicência, né? Se mandar a gente para uma ilha deserta, será que você seria feliz? Sem ninguém. Não. A gente não ia ser. Eu ia precisar contar para alguém. Eu tinha necessidade de contar para alguém. Vai ser muito chato. É isso. Então, eu tenho que contar vantagem. E quando somos muito egoístas, mais as pessoas se afastam da gente. Muitas vezes fala assim, eu não sei, muitas vezes não tenho tantas amizades, muitas vezes eu não tenho. Muitas vezes é culpa nossa, é a nossa energia. A nossa energia, porque se a nossa energia é boa, nós atraímos coisas boas. Nós atraímos pessoas para perto de nós. Então esse é o raciocínio do Evangelho. Para que a gente possa pensar, porque nós sabemos onde mais nós erramos na nossa vida. Porque todos nós temos esse desejo central, todos nós abusamos, todos nós temos excessos de toda forma. Que atrapalha a vida da gente, que ficamos aflitos. Ficamos aflitos porque o meu vizinho, ele tem um carro novo, ele comprou um carro novo. Ele viajou. Eu não consigo nem pagar o meu. Por quê?
Aí a gente se revolta. Por que que eu não consigo? Por que que ele consegue? Então a gente fica assim envolvido com as coisas materiais, que são perecíveis. E não buscamos a nossa essência, no nosso espírito. A cada um com as suas pendências. A cada um. Se nós não conseguimos tudo aquilo, graças a Deus nós temos alguma coisa. Nós temos a comida na mesa, uma casinha que nos acolhe, mesmo simples, mas é minha. Eu não tenho aquele luxo para quê? Quantas pessoas possuem o luxo e é infeliz, é aflito, porque quer mais e mais. E cada vez mais sozinho, cada vez sentindo mais falta do amor. Uma casa gostosa que recebe as pessoas, que a gente possa se doar. Isso é o Cristo. Isso é Jesus falando para nós. Não sermos sozinhos, solitários. Eu sou solitária, mas por quê? Tem que ter um porquê nessa vida. Vamos pensar nisso. Porque, gente, a aflição dos vícios chama delinquência. A aflição da agressividade chama cólera. A aflição do crime se chama remorso. Porque ninguém foge da própria consciência. A inveja sofre tanto que ele não consegue ser feliz com aquilo que conquistou. E ele quer que o outro tenha, é um sofrimento. A indisciplina chama desordem. Tem pessoas que não sabem onde está nada. Nada. É indisciplinado. Não sabe onde colocou a chave do carro, não sabe que dia é hoje, que hora que são. Vive indisciplinado. E a gente tem que ser disciplinado. Porque a gente vive aqui num planeta que nós cumprimos horários, nós temos que ter. Chega atrasado no compromisso, falta. Tem que pensar a falta de caráter. Nós temos que ser profissionais e temos que ser amigos e temos que. Então, é isso, a indisciplina também traz isso, as aflições. Perde um contrato, perde tantas coisas de acudir uma pessoa, porque até que eu vou levantar, até que eu vou fazer, não tem disciplina na vida. Nós temos que ser disciplinados. Então, isso aí traz o sofrimento. E quem mais reclama é o que menos faz. Pessoas que reclamam o tempo todo, de tudo e de todos. É o que menos faz. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer aquilo que nos cabe, aquilo que nos é permitido. Nossa inteligência, que todos nós temos. Então, é isso. Quanto mais a gente reclama, menos a gente faz. Porque tem tempo. Reclama de tudo. Tudo está ruim. Temos que pensar nisso também. Então, cada um tem a sua aflição que é própria. Estamos falando da injustiça de Deus assim? Não. Nós estamos falando de nós mesmos. Nós procuramos as aflições. Então, quando a gente lê esse capítulo, nós temos que buscar o nosso interior. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para me melhorar? Por que eu estou conturbada? Por que eu estou acelerada? Por que eu estou nervosa? Por que eu estou tensa? Aí eu vou atrás do psicólogo. Aí eu preciso de um psicólogo. Os consultórios estão lotados. Por conta disso. Por conta que nós não somos filhos ainda calmos, serenos. Tudo vai dar certo. Não é? Então, quando o Espiritismo vem,
Ele vem na condição de consolador prometido. Ele vem esclarecer e consolar os sofrimentos. Tem sua causa na vida atual. Por isso, tantos suicídios, tantas tragédias conjugais, os desgastes dos sentimentos, os impulsos revolucionários da indisciplina, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura, invade os lares. Porque esse capítulo fala também do suicídio. Porque quando acontece, quando esse pensamento vem até nós, porque nós nos revoltamos contra Deus. Porque nós não aceitamos a nossa vida. E aí, nós cometemos, muitas vezes, pelo sofrimento, pelas aflições, nós infligimos a lei de Deus. Porque se nós pegarmos o decálogo, os 10 mandamentos, se nós seguir certinho, nós vamos ser felizes o resto da vida. São as leis morais, as leis de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, não invejar o próximo, não roubar, não matar. Está lá. Isso, antes de Jesus vir, está lá no decálogo. São as leis morais de Deus. É simples. Se nós atendermos a isso, mas não, muitas vezes nós infligimos a lei de Deus e causamos as aflições. Então o Espiritismo, ele nos propõe uma transformação moral, né? Associação de valores morais, espirituais, transformando o nosso caráter e pacificando o nosso coração. Precisamos viver bem. Quando nós enfrentamos uma provação, um sofrimento, perguntar a nós mesmos: quantos por cento eu colaborei por isso? Então, quando não está, e quando não está nessa vida atual, está na vida passada. Muitas vezes a gente vê, nós somos espíritos milenários, nós já fomos, voltamos e tantas outras vezes. Muitas vezes a gente tem uma doença grave, a gente fala, mas de onde eu adquiri isso? Muitas vezes são provações que nós temos. Mas que nós temos que lutar, nós temos que entender e nós temos que nos curar. Nós temos que aceitar. Porque se não é nessa vida, é numa vida anterior. Né? Que há criaturas que vivem uma vida só de bondade, né? Sem graves ocorrências. E sofre. Pessoas bondosas. Que a gente fala assim, nossa, mas aconteceu com ele, era tão bonzinho. Uma pessoa tão boa, viveu uma vida tão boa. Por quê? Não é nessa vida. Nas outras. São provas que nós mesmos escolhemos. Que muitas vezes, antes da gente vir reencarnar, a gente começa a pedir tanta coisa para pagar e nós não damos conta. Ah, eu quero pagar já direto, isso. Chega aqui e não dá conta. Aí a espiritualidade fala, pá, devagar. Então, é assim que se processa, é assim que se explica as aflições. E que todo efeito tem uma causa, né? Se não é nessa vida atual, deve ser nas vidas anteriores. Então, nós temos o esquecimento do passado, a gente não sabe realmente o que está acontecendo, os nossos familiares não estão por acaso com a gente. Aleatório, Deus fala, não, seu filho vai ser esse, sua família vai ser essa. Não, nós vivemos e voltamos e ficamos várias vezes. São espíritos milenares que ainda nós temos que alcançar a nossa ascensão. Né? Então, nós temos que aproveitar essa reencarnação. Essa reencarnação está aí, bendita reencarnação, bendita doutrina, bendito. Que nós hoje podemos falar que nós somos espíritos, porque nós temos o conhecimento para agir melhor.
né? Então, essa resignação com as nossas dores e sofrimentos, porque Jesus perguntou, vós vão ser bem-aventurados, se você aceitar. Agora, se você for revoltado, é difícil? É difícil. Falar, estou falando para mim mesma, não é fácil. Mas fazer o quê? Amanhã é um outro dia. Hoje não está bom, mas vamos entregar na mão de Deus, nas nossas orações. Amanhã acontecem tantas coisas boas. Gente que nos auxilia, resolve todos os problemas, tudo passa. Então, a gente tem que ser resignado e ter a fé nas coisas boas, né? Não com esse pensamento de fuga, né? Ficamos atormentados e desiludidos. Porque a dor, ela funciona como um despertador. Quando a dor chega, ela está falando, alguma coisa não está boa. Vamos ver, vamos pesquisar, vamos analisar o que está acontecendo. Então, ela funciona, né? Para que a gente possa acordar, raciocinar, compreender os episódios naturais das nossas vidas e da vida de todo mundo. Porque nós somos os únicos com esse entendimento. Nós somos aquelas almas que Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então nós precisamos assim, o remédio é organizar a nossa mente, nosso psicológico. Hoje, Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, está falando muito dessa parte psicológica, do entendimento do eu, de buscar nos conhecer. Buscar esse entendimento dentro de nós, para que nós não ficamos assim igual desiludidos, atormentados, né? Não ser pego de surpresa. E aí nós falamos assim, nós confiamos em Jesus? Na promessa dele? Sim. Nós acreditamos na vida futura? Sim. Eu acredito na imortalidade da alma? Sim. Na reencarnação? Porque se não fosse a bendita reencarnação, realmente seria o caos. Não teria explicação. Então, todas essas perguntas a gente faz e a gente acredita na fé. Porque tudo se encaixa perfeitamente, né? Então, quando Jesus veio à Terra, por que ele veio? Porque ele viu em nós a luz. Ele viu em nós a potencialidade que nós temos. Acreditando em nós, né? Da gente a poder aprender, desenvolver em nós nossas potenciais. Veio nos apresentar um Deus bom, um Deus justo. Não aquele Deus dos judeus, né? Que apresentava para nós. Nós temos que confiar no Pai, que tudo passa. Todo sofrimento passa. E vocês podem acreditar. Tudo passa e serve de lição, e nós saímos dos nossos problemas fortalecidos. Eu venci essa batalha. Eu venci. Eu venci essa doença. Eu venci essa aflição. Eu perdoei. Consegui perdoar através das preces aquele irmão que há muito tempo que eu não conversava e há muito tempo que eu tinha problemas. Eu perdoei. Porque o perdão alivia, acalma a gente. Então, quando nós encontrarmos esses momentos, nós temos que trazer a tranquilidade em nós. Nós lembramos, falando na bondade, de uma história do mestre Hamed.
né, ele conta, né? Ele era da Índia. Então ele estava conversando com seus discípulos, o mestre Ramesh. Aí ele perguntou assim: mestre, por que existem pessoas que saem facilmente dos problemas, enquanto as outras sofrem muito, até quando o problema é pequeno? Se afoga até num copo d'água. Ele perguntando para o mestre Ramesh, da Índia. Aí o mestre sorriu e contou assim, que tinha um sujeito que ele vivia amorosamente, teve uma vida amorosamente, foi bom, pacífico, tudo que nós estamos procurando. Aí, quando ele morreu, todo mundo falou que ele ia para o céu. Isso é bem próprio nosso, né? Nossa, é tão bom. Com certeza ele vai alcançar o céu. Vai direto, não precisa nem pagar pedágio. Não é? A gente tem costume de falar, oh, tão bondoso, nem merecia isso, tanta gente ruim que não morre. Isso é próprio nosso, são palavras nossas que nós falamos, né? Então, esse homem, muito bondoso, ele foi até lá, no céu. Mas naquela época o céu não tinha passado muito por um programa de qualidade total, sabe? Estava meio bagunçado. Então, a recepcionista pegou a ficha dele e não achava o nome dele lá no céu. Aí ela falava, olha, eu não estou achando o seu nome aqui, na lista. E sabe o que você vai? Você vai para o inferno. Isso a recepcionista falando para o senhor, né? Aí ele foi para o inferno. Vocês imaginem como que é o inferno. Acho que não imagina, né? Não, né? Porque acho que nós nunca fomos lá, não. Mas imagine, era bagunçado, não tinha crachá, não tinha convite. Era assim, quem chegava já entrava, né? E ele foi. Ele foi ficando, passaram-se os dias, aí o chefe mor ficou bravo. O diabo ficou bravo, muito bravo. Foi tirar a satisfação com São Pedro. Como assim, São Pedro? Nunca imaginei que você fosse capaz disso. Aí, né, naquela calma que São Pedro tem, você está fazendo terrorismo. O diabo mor falando. E São Pedro perguntou surpreso, o que se trata? Até então, foi a recepcionista que mandou, né, a pessoa para lá. O senhor mandou aquele sujeito lá no inferno, ele está fazendo a maior bagunça, está escutando todo mundo, abraçando, beijando, confraternizando. Eu não dou conta mais daquele inferno, não dou conta mais. Está tudo muito bom, eles estão gostando. Porque ele veio trazer isso aqui para o inferno. Então ele vai embora. Eu vou mandar ele de novo aí para você. E ele falou que o inferno estava insuportável. Com aquele sujeito lá. Né? Então ele fez um apelo. Pedro, por favor, pega aquele sujeito, traz para cá. Foi quando o mestre Ramesh terminou a história, olhou carinhosamente seus discípulos e disse: meu filho, viva com tanto amor no seu coração, que se por engano você for parar no inferno, o próprio demônio te traz de volta para o céu. Essa é a mensagem. Então, é isso. Não tem energia. Se nós quisermos uma vida, né, boa, além do túmulo, nós temos que ser bons, caridosos.
transformar a nossa energia ruim em energia boa. Buscar essa limpeza na reforma íntima, para que nós possamos realmente viver num mundo melhor, viver num mundo mais evoluído. Porque Jesus disse assim: todos vós sois deuses, todos vós vão estar com o Pai. De uma maneira ou de outra. Uns mais atrasados, outros mais acelerados, mas nós vamos chegar lá, gente. Aí a gente fala assim: não acredito nisso. Acredita, tenha fé. A cada nova reencarnação, nós vamos melhorando. Vamos galgando os entendimentos. Porque se a gente pensar bem, nós que já estamos na doutrina, que nós já estamos no entendimento, muitos que estão no estudo, se você olhar para trás, você fala: nossa, eu nem me conheço mais. Tem certas coisas que eu não faço mais. Eu tenho uma briga diária comigo todos os dias, no meu íntimo. Para a gente não errar. Sermos mensageiros de paz, mensageiros de luz. José Xavier conta conosco aqui, todos nós que estamos nessa casa, que fazemos parte da casa, que nós levamos a nossa doutrina através do nosso entendimento, através daquilo que nós estamos levando de amor, um pouquinho, vamos parar um pouquinho para ouvir uma pessoa, um irmão que precisa de nós. E isso vai trazendo benefícios, isso vai trazendo amor para todos nós. Então, nós temos que colocar em prática. Fazer uma análise das nossas aflições. E não pense que todos, não pense que tem alguém, a não ser aqueles que já são missionários, mas todos sofrem, gente, de uma maneira ou de outra. Todos sofrem de uma maneira ou de outra. É uma coisa ou outra, é um filho difícil, é o casamento que não está dando certo, é uma doença que nos pega de surpresa, é a parte financeira, mas tudo tem um jeito, tudo passa. Nós somos inteligentes, nós somos seres da criação, nós somos seres do Pai. Então, a dor é um despertador. Então, quando ela desperta em nós esse potencial de cura, nós vamos vivendo melhor, mais tranquilos. Nós temos que ir deixando de lado, um pouco de lado, essa parte da internet. Buscar ver do lado o outro. Muitas vezes nós ficamos envolvidos naquele aparelho, nós não escutamos nada, nós não vivemos nada, nós vivemos a vida dos outros, esquecemos da nossa. Porque a dos outros está mais interessante. Não é verdade? Não que é ruim, traz muitas coisas boas, mas quando é excesso, quantas amarguras e aflições por causa disso. Você está falando, não está ouvindo. Você vai num restaurante, tem 5 pessoas, não vê ninguém conversando um com o outro. Cada um está com o seu mundo. Que mundo é esse? Mundo dos outros? É mundo dos outros, porque nós vamos ver coisas dos outros, não nós. Mas nós podemos ouvir, nós temos online as palestras do Haroldo, Dutra, as palestras dos irmãos que nos ensinam. Né? Nós podemos orar, nós podemos fazer cursos, nós podemos, sabe, tantas coisas saudáveis que nós podemos fazer para o nosso benefício. Então nós temos que pensar nisso, realmente nos nossos excessos. Para sermos felizes, porque nós nascemos para ser felizes. Porque todos nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, essa
centelha amorosa de Deus está em nós. Basta desenvolver. Agora, quando a gente sai das leis dele, nós sofremos. Então, a mensagem da noite é essa. Suscitando para todos nós, para que nós pensamos no que nós estamos fazendo da nossa vida. O que é bom? O que é ruim? O que eu estou fazendo? Estou fazendo coisas boas? Estou fazendo coisas ruins? E buscando aparar as arestas. Porque aí a espiritualidade encosta melhor, intui melhor. O nosso anjo da guarda fica felizinho. Né? Quando a gente tem um sucesso nessa parte aí da caridade, ou que a gente faz alguma coisa, ele nos abraça. E quando a gente não está na lei de Deus, ele se afasta. Fica triste. Então, nós queremos o quê? Boas companhias espirituais. E para ter boas companhias espirituais, nós temos que fazer o bem. A caridade. Nós temos que estudar. Né? E a mensagem da outra, que não se turbe o vosso coração, que nós possamos então, a cada dia, nos reerguer e buscar essa paz. O Pai nos ama sempre. Boa noite a todos, muito obrigado pela paciência de me ouvir. Todos nós estamos nas mesmas situações, mas nós somos filhos de Deus e nós vamos vencer. Sempre termos a fé. Fique todos com Deus. Muito obrigada.